as nossas lives aqui no nosso curso de primeiros passos para construir projetos. Então toda quarta-feira, normalmente a gente faz uma live às 7 horas da noite, mas eu acabei me atrapalhando hoje e só comecei agora a fazer a nossa live. Então, professora Dani Spiller, professor Érico Santos, seja bem-vindo. Professora Tônia, aqui o bacana é que é só gente boa, de ótima qualidade. E eu vou fazer aqui essa live hoje falando a respeito de criatividade, falando a respeito de ideias, mas antes de tudo pensando em implementar projetos. Eu acredito que isso seja muito importante. Boa noite, professora Fabiana, seja bem-vinda. Então, antes de tudo, a minha preocupação aqui, quando a gente conversa aqui nessas nossas lives de quarta-feira, é trazer sempre uma ferramenta, uma técnica que você possa colocar em prática, porque a partir disso você consegue também, da mesma forma, aplicar no seu dia a dia, na sua carreira, nos seus negócios, nos seus projetos pessoais, e isso traz não apenas uma satisfação, às vezes, financeira, mas antes de tudo uma satisfação pessoal. E eu já fiz vários cursos a respeito de criatividade e eu acredito que vale muito a pena nós tirarmos aquela visão, às vezes, estranha, uma visão que nos diminui, de que nós não somos criativos. Isso não faz sentido. Todos nós somos criativos e nós temos que incentivar aqui, antes de tudo, no nosso dia a dia, mais ali insights para colocar em prática a nossa criatividade. Sempre lembrando, né, que agora que nós temos a tecnologia a nosso favor, muitas das atividades mecânicas ficam ali relegadas para a tecnologia. Nós temos que descobrir ou aumentar ainda mais as nossas qualidades que nos fazem humanos. E a criatividade é uma delas. Então é algo que nós temos que repensar o tempo inteiro. E eu acho que todos nós que somos criadores de conteúdo, vocês são criadores de conteúdo, a partir do momento que você posta uma foto sua na rede social, você é também um criador de conteúdo. Nós temos que utilizar as plataformas para realmente trocar ideias. E eu já vou falar como isso normalmente ocorre. Eu acho muito interessante, eu li um livro de onde surgem as boas ideias, do Steven Johnson. Um livro muito interessante, inclusive agora acabei emprestando para o meu pai, porque eu acredito que através de técnicas você pode desenvolver principalmente ainda mais a sua criatividade, deixando a sua mente correr solta, mas principalmente numa época de colaboração. Eu sempre destaco aqui, se você quer ir mais longe nos seus projetos, você tem que partir para a colaboração. Então eu acho muito importante no diálogo, na comunicação com as pessoas, o nascimento de novos projetos. E um desses pontos que eu vivenciei na prática, inclusive, professora Bruna, seja bem-vinda, inclusive algo que eu vivenciei na prática, e eu vi principalmente no Vale do Silício, é como as grandes empresas, as organizações exponenciais que normalmente nós conversamos aqui, como elas incentivam a criatividade nos seus membros, nos membros dessas instituições, como faz o Netflix, Facebook, o Instagram. Então, como é que você consegue incentivar para os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus empregados, a criatividade? Algo que é tão importante para que você possa ter novos projetos dentro da sua instituição. Professor Fausto, seja bem-vindo, né? E vejam, as plataformas, como eu disse, estão incentivando os próprios criadores de conteúdo a cada vez mais divulgar as suas ideias. Então nós temos que utilizar a internet a nosso favor, nós temos que utilizar a internet para produção, para criação de projetos, né? E veja, nós temos aqui inclusive selos agora do próprio Instagram que incentiva a produção de conteúdo, aonde aqueles que podem transmitir uma boa ideia, eles podem também ser apoiados pelas pessoas que os acompanham. Então, antes de tudo, algo que eu acho muito importante saber é o seguinte:
As ideias, elas não surgem como normalmente nos romances ou a história nos conta. As ideias, elas não surgem necessariamente de forma individual. É mais um fenômeno coletivo, algo que às vezes acaba demonstrando o espírito de uma determinada época. Então, uma coisa que nós temos que deixar bem claro é que aquele momento eureka é muito complicado na prática de se realizar. Quando a intuição vem, algo sai pronto, algo sai maduro para você colocar em ação. As coisas não são bem assim. No fundo, às vezes você tem um palpite, você tem uma ideia parcial, não é uma ideia completa. E às vezes essa ideia ficou guardada ali em alguma gaveta da sua mente, e quando você se encontra com uma outra pessoa e vocês conversam, tomam ali um café, tomam um chá, às vezes tomam uma bebida alcoólica também, por que não? Quando você conversa com uma pessoa, aquela ideia parcial que você tem se junta com uma outra ideia parcial daquela pessoa e a partir disso nascem projetos. Por isso que eu sempre brinco, né, que como eu gosto de destacar nas palestras que eu dou, como a hora do café é um momento importante nas empresas e também nas nossas vidas. Se nós queremos ter um networking consistente, se nós queremos viabilizar muitos projetos, se nós queremos colocar em prática muitas ideias, nós temos que tomar café com as pessoas. Nós temos que nos reunir, nós temos que trocar ideias. Eu até falo nas palestras mesmo que eu apresento, eu acabo dizendo o seguinte: é na hora do café que as ideias fazem sexo. E a partir daí surgem vários projetos, nascem vários projetos. Porque chega alguém com uma ideia parcial, uma outra pessoa também com uma ideia parcial, a partir disso pode surgir um projeto muito interessante. Então, algo que eu sugiro para vocês implementarem nas suas vidas, algo que eu sugiro que vocês coloquem realmente em prática, lógico, né? Logo que termine a pandemia, vamos esperar que as coisas melhorem aqui para todos nós, é você ter esse incentivo para semanalmente ir tomar café com alguém, porque a partir disso podem surgir novas ideias. E de repente algo que está empacado ali na sua carreira pode destravar e você pode colocar em prática algo que seja muito interessante para você. Então esse momento que é a hora do café é muito importante, porque é nesse momento, quando você está tomando café com uma outra pessoa, é que surge a chamada serendipidade. Serendipidade é uma ideia, ou melhor dizendo, né, é uma descoberta afortunada, aparentemente pelo acaso. Como diz o Chris Sacca, pode ser sorte, mas no fundo não é mero acaso. Então veja o seguinte: serendipidade é quando surge um projeto, quando as pessoas estão conversando e as ideias se encontram, as ideias fazem sentido. Então é muito comum as empresas incentivarem isso lá nos Estados Unidos. Eu lembro que quando eu fui para o Vale do Silício, eu tive a oportunidade de conhecer dentro o funcionamento do Facebook. E lá no Facebook eu achei algo muito interessante, porque são, digamos, é um espaço enorme, ali tinha em torno de 60 prédios, se eu não me engano, e nesse espaço enorme, nesses 60 prédios, havia vários restaurantes. E a comida era de graça, era fornecida gratuitamente para as pessoas que estavam ali. E qual que era a ideia do Facebook? Principalmente incentivar a serendipidade. Então, o engenheiro se reúne com o advogado, se reúne com o médico. Lá dentro do Facebook tem 2 hospitais, imagine. Dentro daqueles 60 prédios, ou mais de 60 prédios, é uma área enorme, tem 2 hospitais. Então ali se encontram, por exemplo, um médico com um engenheiro, um médico com um advogado e alguém da área de recursos humanos com uma área financeira. Eles vão se reunir para comer alguma coisa e a partir desse encontro aparentemente casual surge uma ideia, surge um projeto que poderá ser colocado em prática, inclusive, pela própria empresa.
Isso que é o mais interessante, né? Eles não estão apenas preocupados em fazer um carinho ali para os seus empregados. Eles estão preocupados em gerar riqueza através do surgimento de novas ideias. Por isso, sempre fique pensando, é algo muito interessante você utilizar até a tecnologia que nós temos a nosso favor. Eu vi uma frase até muito interessante nesse sentido, que diz que a mente conectada vai gerar muitas novas ideias para nós colocarmos em prática e realizarmos os nossos projetos. E eu falo sinceramente, teve muitos projetos que surgiram a partir do momento que eu fui tomar café com alguém. Então, esse momento de você tomar café com uma pessoa faz nascer a serendipidade. E a partir disso, boa noite, professora Gabriela, seja bem-vinda. A partir do momento que você toma um café com uma pessoa, você pode permitir o surgimento de um novo projeto para você colocar em ação. Então, na minha opinião, tem que ser uma meta pessoal, você toda semana pensar com quem que eu vou tomar um café nessa semana. Não precisa ser alguém necessariamente da mesma área, não precisa ser alguém necessariamente da mesma profissão. Se for de uma outra profissão, melhor, alguém dá uma visão diferente do mundo, uma visão diferente de carreira, e a partir daí pode dar algum tipo de ideia para você colocar em prática, né? Fica inclusive o convite aqui, quem estiver em Curitiba, quiser tomar café, vamos tomar café logo que passe essa pandemia para colocar em prática novas ideias. Tranquilo, pessoal? Gostaram aqui do nosso encontro de quarta-feira? Sempre tento trazer aqui uma ferramenta nova. A professora Denise também estava aí. Sempre tento trazer alguma ideia nova, porque essa importância de você conectar mentes, mesmo que seja através da tecnologia, mesmo que não possa ser presencialmente, é muito importante para nós criarmos algo novo. Tá? E hoje ainda, né, nós estamos ali criando algo novo, temos o nosso curso ao vivo de Direito Administrativo, que nós estamos fazendo lá no nosso canal do YouTube. Tem sido muito interessante esse nosso encontro, onde as pessoas tiram dúvidas para se preparar às vezes para uma prova, para se preparar às vezes para um concurso. Então também fica o convite aqui para você conhecer todo o nosso curso ao vivo de Direito Administrativo. Tem sido muito interessante e fica o convite aqui também para vocês. Tá? Então, obrigado pela atenção, professora Gabriela, sempre muito gentil e faz um trabalho muito interessante de apoio também aos advogados, de apoio também aos seus clientes, e eu vou acompanhando ali ela também atuando de forma inovadora para construir novos projetos. Temos que, inclusive, montar aqui, nos preparar para a nossa live, não é mesmo, professora Gabriela? Muito bem. Né? Alguma dúvida, pessoal, a respeito dessa importância de você tomar café com as pessoas, dessa importância de você ter insights? Sempre lembrando o seguinte, normalmente as pessoas dizem que nós devemos buscar novas oportunidades. As oportunidades nós só encontramos com pessoas. Então, cada vez que você encontra com uma pessoa diferente, você encontra uma nova oportunidade. Fica essa sugestão para vocês.